Já pega aí a tua Bíblia, no Novo Testamento, no nome de Jesus, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no Novo Testamento, no capítulo 1. Procura aí. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 13. Quem já encontrou aí? Diz assim: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus de ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. É isso mesmo que você está lendo? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos orar. Vamos abrir o nosso coração para o Senhor, para que Ele fale conosco nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós abrimos o nosso coração para a tua palavra, meu Pai. Fala poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Toma teu assento aí, toma teu assento. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, para os historiadores, ela foi escrita na cidade de Corinto, entre os anos 58 a 60, depois de Cristo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, o chamado dele é para pregar, ensinar e converter os gentios. E ele diz aqui, no versículo 14, que é um devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Olhe para mim aqui. Quem aqui tem uma dívida? Levanta a mão aí. Quando nós falamos em dívidas, pode ser uma dívida financeira, pode ser uma dívida também de gratidão, sim ou não? Pastor, eu sou muito grato àquela pessoa. No momento que eu mais precisei daquela pessoa, ela me ajudou. Por isso eu tenho uma dívida com ela. Deu para entender essa palavra dívida aqui do apóstolo Paulo? Não quer dizer só que você deve um valor financeiro para as pessoas. Então ele tinha uma dívida, ele era devedor, tanto a gregos como a bárbaros. E preste atenção aqui no versículo 13, no finalzinho, como ele diz aqui, ó: para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Preste atenção aqui, ele está dizendo, ó, entre os demais gentios. O chamado do apóstolo Paulo era para os gentios, era para os estrangeiros. Talvez você não saiba que quando a pessoa falava nessa época gentil para o judeu, era um termo pejorativo. Vamos dizer que o apóstolo Paulo estava conversando com um amigo dele, também judeu. Olha, eu estou indo ensinar em Roma, ensinar em Corinto, em Éfeso. Estou indo ensinar aos gentios. Aí a pessoa, gentil? Gentil, ele não quer nada com Deus. Então, essa palavra gentil, eles usavam no termo pejorativo. Vamos dizer que você vai para o sul, ou para o sudeste, e você é do nordeste. Vamos dizer que você nasceu no Ceará, ou você nasceu em Pernambuco, ou você nasceu em Natal, ou você nasceu na Bahia. Como é que uma pessoa do sudeste chama você? Mas tem o termo pejorativo. Como é que chama? Não, nordestino, mas ele chama de uma forma pejorativa, uma pessoa que é do Nordeste. Paraíba. Ó, Paraíba. Mas eu não nasci na Paraíba, eu nasci foi no Ceará. Mas ele vai chamar você de Paraíba, você é do Nordeste. Deu para entender? Como é que se uma coisa pejorativa?
Aquele irmão ali, pastor, é um abençoado. Estou usando até de ironia. Abençoado o quê? Porque aquele irmão está dando muito trabalho. Aquele irmão ali é um abençoado. Deu para entender esses termos? Então a palavra gentil, eles usavam de uma forma depreciativa. Ah, o gentil não é de Israel, é o incircunciso. Pronto, ele usava também o termo incircunciso. Então ele diz que ele era um devedor, que a missão dele, amados, era pregar para os gentios. Aqui no versículo 14, ó. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então, meu amigo, essa dívida ele tinha com quem? A quem ele devia isso? A Deus. Não foi Deus que salvou ele? Não foi Deus que tirou ele das trevas? Ele perseguia a igreja. Então a consciência dele, amados, olha, eu sou devedor, eu não posso deixar de pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Mas para quem? Ele deixou bem claro, aqui ó, versículo 13, mais uma vez. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes propus de ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também, ó, entre os demais gentios. Ele deixou bem claro, irmãos, que o chamado dele era para os romanos, mas era para os demais gentios. Entenda que o apóstolo Paulo não foi a pessoa que fundou a igreja em Roma. Alguns dizem, amados, que nem mesmo algum apóstolo. O evangelho chegou em Roma antes dos apóstolos. A tradição diz que a igreja em Roma foi fundada por Pedro e por Paulo, mas não é bem isso que diz a história. O evangelho chegou muito antes. É tanto que o apóstolo Paulo só visitou os romanos muito tempo depois. Ele queria ir, mas ele estava sendo impedido. Pastor, e quem é que impedia ele? Irmãos, muitas coisas podem impedir você de fazer algo. Ah, pastor, faz tempo que eu quero visitar aquele irmão, mas eu estou sendo impedido. Às vezes uma enfermidade, às vezes você está preparado para ir até a casa daquele irmão, mas acontece algo imprevisto no trabalho. Pastor, eu iria exatamente naquela semana, mas veio alguns extras que eu tive que fazer. Olha, não sobrou dinheiro para passagem. Pronto, pode ser por diversas circunstâncias. É o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Eu queria ir onde vocês estavam para pregar a palavra, mas eu fui impedido. Vamos até a carta do apóstolo Paulo aos Efésios agora. Pastor, o que é que eu tenho a ver com isso? Daqui a pouco você vai saber. Pastor, tem alguma coisa a ver comigo? Tem sim. Tem muito a ver com você, o que nós vamos falar hoje. Capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a partir do versículo 1. Preste atenção. O apóstolo Paulo vai deixar bem claro que a missão dele, o que ele devia, a sua consciência chamava atenção, é para a pregação dos gentios. Capítulo 3, versículo 1. Quem encontrou? Diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, quem? Os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ele tinha compreendido, amados, aquele mistério. Você sabe que o evangelho é cercado de mistérios. Você está salvo. Você hoje é uma nova criatura. Mas por que você enfrenta ainda tantos problemas? Por que, pastor, isso? Por que as coisas acontecem ainda dessa forma? Amados, é o mistério
da salvação. Nós nunca vamos compreender 100% desse mistério. Nós temos é que crer que Deus está no controle, mesmo que o controle fuja das nossas mãos. No final, Deus, Ele vai dar a solução dele. O apóstolo Paulo chegou a dizer, mesmo que ele morra, ele ainda é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, a nossa vitória está acima até mesmo da morte. Vamos continuar. Aqui é que está. Versículo agora 5, ele diz, ó: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Olha para mim aqui. Ele diz que até aquele momento, antes de Cristo, muitas coisas ainda estavam encobertas. Muitas coisas eram difíceis de se entender. Mas agora, isso é, na época de Cristo, com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição, com a descida do Espírito Santo, essas coisas começavam a ser explicadas e entendidas. Então, para o apóstolo Paulo, ele começou a compreender isso. Como é que ele foi entender isso de uma hora para outra? Ele perseguia a igreja. Ele disse, olha, eu tive que compreender, o Espírito Santo me ensinou. Mas eu sempre penso assim. Essa pregação para os gentios, o chamado para os gentios, entre o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, qual seria de uma melhor absorção? Quem que absorveria melhor a pregação para os gentios? No meu entendimento, seria Pedro, porque ele andou com Jesus. Mas, não, o apóstolo Paulo absorveu mais fácil, mais rápido. Pedro andou com Jesus, viu Jesus fazendo toda a obra. O apóstolo Paulo, irmãos, era um fariseu, era uma pessoa tapada. Os fariseus perseguiram a Cristo. Desde o início, eles perseguiram a Cristo e levaram Cristo para ser crucificado. Era o grupo do apóstolo Paulo. Ele seguia esse grupo. Vamos dizer que para nós, pastor, também acredito assim, que seria mais fácil o apóstolo Pedro compreender isso aí. Mas não foi, irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele absorveu a mensagem, ele falou, compreendi. Porque para um fariseu, era inadmissível Deus ser levado também para um gentio, o Espírito Santo em um gentio. Isso aí era inadmissível para um fariseu. Desde o princípio foi dessa forma. Mas o que ele diz? Olha a revelação que ele tem aqui, ó. Versículo 5 de novo. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O que, pastor? O que é que está sendo revelado aqui, ó? Primeiro, a saber que os gentios são co-herdeiros. Quem é que vai dizer amém? Amados, nós somos esses gentios que eram tratados de uma forma pejorativa. Gentios, Paulo? Rapaz, é muito engraçado, Paulo. Não, eu não estou brincando aqui não. Eu estou falando a sério. Eu vou pregar para os gentios. Eles não têm jeito, Paulo. Eles não querem nada com Deus. Eles não são o povo de Deus. Mas eu fui chamado para isso. Eu sou um devedor. Ai de mim se não pregar o evangelho. Aí o que é que Deus revelou a ele aqui? E para nós também. Primeiro, aí você vai dizer amém. Vamos lá. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo. Diga amém. E participantes da promessa em Cristo pelo evangelho. Amados, Deus revelou para o apóstolo Paulo. Isso aqui é muito forte. Até alguns anos ele mesmo não compreendia isso.
E foi difícil, até hoje, amados, para um judeu compreender isso aqui. Em 2023, ainda é difícil para um judeu compreender isso aqui. E o que ele diz aqui, ó. Versículo agora 7. Do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Meu amigo, foi Deus que deu a ele isso aí, irmãos. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Compreendeu? Amados, eu pergunto para você, esse princípio aqui, foi fácil para ele? Sair pelo mundo pagão? O mundo era pagão, como hoje. Ele saiu, amados, de Israel, pela Ásia Menor e depois para a Europa, pregando o evangelho. Ele falou, esse é o meu chamado. Ai de mim se não pregar o evangelho, eu sou devedor. E Deus, amados, deu a ele uma compreensão que é difícil de se ter. Até hoje, para nós fica difícil de compreender o evangelho. Ele diz, são incompreensíveis. Pastor, realmente, o evangelho é incompreensível. Como as coisas, pastor, funcionam dessa forma? Na minha mente, pastor, era para ser assim, era para ser mais fácil. Não, Jesus nunca falou que era mais fácil. Ele foi crucificado, ele falou que era difícil mesmo, mas que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Amém? Pastor, mas eu quero saber o que isso tem a ver comigo. Eu vou dizer para você, tem tudo a ver com você, isso aqui. Sabe por quê? Porque da mesma forma que o apóstolo Paulo era devedor a Deus, nós também somos, meu amigo. E cada um de nós também temos uma missão, como o apóstolo Paulo tinha. A missão dele era específica, como cada pessoa também tem a sua missão específica. É na tua casa, é no teu trabalho, mas você também tem uma missão. Qualquer pessoa que olha para você, vê você como outro qualquer, mas não é. Você sabe que você não é como outra pessoa. Você tem uma missão. Em qualquer lugar que você vá, você tem uma missão, irmãos. Você não é qualquer um. O apóstolo Paulo entendia isso. Ele dizia, eu sou devedor, meu amigo. Eu devo, é a minha consciência que diz, porque Deus me tirou das trevas, assim também como Ele tirou a cada um de nós. Então cada um de nós, amados, temos também uma missão. Ah, pastor, mas a minha missão é muito difícil. A do apóstolo Paulo era fácil? Acredita, amados, que a nossa missão vai ser mais fácil que a do apóstolo Paulo. Que açoitada, não sei se você já foi. Preso por causa do evangelho, não sei se você já foi. O apóstolo Paulo foi. Dizem, a tradição, que ele foi degolado por Nero, mas não negou o evangelho. Eu combati o bom combate. Eu fiz aquilo que Deus, Ele mandou fazer, porque eu sou um devedor. Olha, pessoal, eu quero ir aí. Eu não fui ainda porque eu fui impedido, mas eu quero ir. Eu sou devedor. É obrigação minha. Não é o meu ego, é porque eu tenho um chamado. O meu chamado é específico para pregar aos gentios. E haja também chacota, brincadeiras. Paulo, você vai pregar para um gentio? O gentio não entende nada, Paulo. Mas eu vou, porque Deus me revelou. Eles são co-herdeiros do mesmo corpo e participantes da glória de Cristo Jesus. Diga amém por isso. Amados, Deus revelou isso para ele e revela algo para você também. Mas se ele revela algo para você, não é para ficar para você, porque senão você definha. Quando Deus ele dá um dom para a pessoa, se a pessoa não usar aquele dom, esfria, definha. Ele dá um dom para cada pessoa, porque cada pessoa tem um chamado específico.
Pastor, mas o meu chamado é muito difícil. Amém que seja. Mas, amados, Deus, Ele vai capacitar você. Vamos ver aqui. Amém. Isso mesmo. Evangelho de Marcos. Então, amados, cada pessoa tem. Não sei qual é o teu chamado, meu amigo, mas você tem o dever. É uma dívida. Pastor, meu chamado é para os nerds. O que é um nerd? Um nerd é uma pessoa que tem um certo conhecimento, mas ele se veste tipo Mauricinho, não tem? O Mauricinho é um termo pejorativo também. Então, pastor, a minha pregação é para o Mauricinho. Amém, que seja para o Mauricinho. É para as crianças, é para os nerds, é para aqueles abençoados. Não sei, amados, mas você tem uma missão e cumpra a tua missão. Nós vamos ser cobrados um dia. Vamos estar diante de Deus, meu amigo. Ele vai falar para você: e aí, como é que foi? Eu não dei para você os dons? Eu não falei para você que estava com você? Eu protegi você, tirei você das trevas? Evangelho de Marcos, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 15. Esse aqui, amados, é o chamado universal. É o chamado para qualquer cristão, qualquer um. Se a pessoa é cristã, ela tem um chamado. Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Olha aí, olha os sinais, olha aí. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Diga amém. Esses são os sinais, amados, que vão acompanhar aquela pessoa que crê, que está fazendo, que está colocando o seu trabalho na prática. Podem zombar de você, podem achar que você nem capacidade tem para fazer isso, mas, meu amado, é o Senhor que nos capacita. A pessoa que tem o Espírito Santo, amados, ela não deve temer. Vai mostrar para você os mistérios, vai revelar os mistérios. Ele revelou para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, meu amigo, ele me revelou. Ele não tinha revelado ainda, mas agora ele revelou. Eu tenho que mostrar isso para vocês em Roma. Eu não fui ainda, porque eu fui impedido, mas eu vou aí. Vocês são co-herdeiros da mesma família, e Deus também tem salvação para vocês. Esse era o chamado do apóstolo Paulo. Então, cada um também tem o seu chamado, tem a sua missão, a sua dívida, é a sua consciência. A sua consciência vai chamar a atenção para o seu chamado. E Deus, ele quer usar você. Mas olha, obrigar você, ele não vai. Se você se conformar, o dom que há em você vai definhar. Aí você vai esfriar. Aqueles mistérios que Deus revelou para você vão ficar como? Sem nenhum sentido, sem nenhuma autoridade. Porque você não abriu a boca para falar para as pessoas, ou no trabalho, ou em casa, de acordo com o teu chamado. Agora, para isso, eu preciso do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.